Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, agora Ele respeita a nossa liberdade. Então, nós temos que abrir o nosso coração, permitir que Deus nos fale. Liturgia de 21 de setembro de 2022 é a que eu vou transmitir agora. É para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Liturgia de 21 de setembro de 2022, quarta-feira, dia de São Mateus Apóstolo e Evangelista. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. Antífona da entrada. Ide de todas as nações fazeis discípulos, diz o Senhor, batizando-os e ensinando-os a observar todos os mandamentos que vos dei. Texto de Mateus 28, versículo 19. Oração do dia agora. Rezemos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, capítulo 4, versículos do 1 ao 7 e do 11 ao 13. Irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros, com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 19a, versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, refrão 5a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos! Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos! Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor,
o coro dos apóstolos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos inicialmente refletir sobre a carta de São Paulo aos Efésios. É importante a gente saber um pouquinho também sobre as cartas paulinas. Capítulo 4, versículos do 1º ao 7º e do 11 ao 13. O aspecto central da vida cristã é a unidade. Com efeito, a ação de Deus em Jesus Cristo unifica toda a realidade. Os cristãos devem ser exemplo vivo dessa unidade que supera as divisões humanas. A diversidade dos dons que cada um recebeu de Cristo não pode ser fonte de divisão, inveja e competição na comunidade. O apóstolo Paulo relembra que a variedade de dons é desejada por Cristo para que cada um se coloque a serviço de todos. Os dons relembrados no versículo 11 são os carismas de governo e ensino, importantes para a comunidade permanecer unida no conhecimento e no compromisso de fé. Agora vamos à primeira reflexão sobre o Evangelho e depois teremos mais duas reflexões para nos inteirarmos bastante do que nos foi transmitido. Mateus capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Vejamos o que diz o livro Dia a Dia com o Evangelho, 2016. Mateus era cobrador de impostos. Ao chamado de Jesus, responde prontamente: admirável o seu desprendimento, pois ele promove em casa uma refeição de despedida, para a qual convida muitos colegas de profissão. Por prestar serviço aos ocupantes romanos, os cobradores de impostos eram mal vistos e até mesmo desprezados pelos judeus. Jesus, que veio para oferecer a salvação a todos, não se deixa levar por esses preconceitos. Mateus escreveu o evangelho que leva o seu nome. É o evangelho do reino de Deus, do cumprimento em Cristo da antiga aliança. É o evangelho do sermão da montanha, das parábolas do reino e do juízo universal. Escrevendo para os judeus cristãos, insiste no messianismo de Jesus e na realização perfeita das promessas do Antigo Testamento. Agora, a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Vieram pôr-se à mesa com Jesus. Mateus capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Então, Mateus capítulo 9,
versículos do 9 ao 13. Quando participamos da Eucaristia, nós fazemos parte da mesa de Jesus. E isto é uma honra para todos nós. Quando os publicanos e pecadores se sentaram à mesa com Jesus, sua presença foi considerada uma desonra para o Mestre de Nazaré. É que sentar-se à mesa com alguém significa situar-se no mesmo nível que ele, entrar em comunhão com ele. Dize-me com quem comes e te direi quem és. Ora, os publicanos eram judeus que, sob a ocupação romana na Palestina, prestavam-se ao servicinho sujo de cobrar os impostos que seriam repassados aos dominadores. Não é preciso muita imaginação para adivinhar os apelativos com os quais eram tratados por seus compatriotas. Além do mais, pelo fato de estarem em permanente contato com os cães romanos, os publicanos eram considerados ritualmente impuros, isto é, anátemas intocáveis. Pior ainda, no Evangelho de hoje está registrado que Jesus chegou ao extremo de convidar um deles, Levi, também chamado Mateus, para integrar o seleto grupo dos 12. Mal ouviu aquele imperativo convite, segue-me, o publicano abandonou seu telônio e seguiu o mestre. E achando que a ocasião merecia uma comemoração, organizou um banquete em sua casa com a presença de seus colegas de profissão. Os judeus mais religiosos, entre aspas, aqueles fariseus que se julgavam superiores, traziam fragmentos da lei em suas filactérias e rezavam de pé nos portais do templo, onde poderiam ser vistos em sua piedade por todos os passantes. Eles aproveitaram a ocasião para condenar em alta voz o comportamento nada canônico do Galileu. Novidade? Creio que não é novidade. Ainda hoje, entre cristãos, os cidadãos mais honestos sentem grande dificuldade em entrar em diálogo e se aproximar dos decaídos do sistema, como os presidiários, mendigos, drogados e aqueles que exercem outras atividades menos nobres. Também nós corremos o risco de considerar que somos melhores que os demais, ignorando que qualquer coisa boa em nossa vida é, no fundo, pura graça de um Deus bondoso. Por isso mesmo foi imediata a resposta de Jesus. Quem precisa de médico são os doentes. Quem precisa de salvação são os pecadores. Talvez seja útil lembrar a frase de um santo: se eu pequei, Deus me perdoou. Se eu não pequei, Deus me sustentou. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. É o Senhor que perdoa as tuas faltas. Salmo 103, versículo 3. Vamos à biografia do santo São Mateus. Aliás, tem outro santo no dia, ou melhor, Santa Efigênia. Mas vamos começar com São Mateus. Eu pesquisei do site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. São Mateus, santo do dia 21 de setembro. No tempo de Jesus, na época em que a Palestina era apenas uma província romana, os impostos cobrados eram onerosos e pesavam brutalmente sobre os ombros dos judeus. A cobrança desses impostos era feita por rendeiros públicos, considerados homens cruéis, sanguessugas, verdadeiros esfoladores do povo. Um dos piores rendeiros da época era Levi, filho de Alfeu, que mais tarde trocaria seu nome para Mateus, significa o dom de Deus. Um dia depois de pregar, Jesus caminhava pelas ruas da cidade de Cafarnaum e encontrou com o cruel Levi. Olhou com firmeza nos olhos e disse: segue-me. Levi imediatamente levantou-se e abandonou seu rendoso negócio, mudou de vida, de nome e seguiu a Jesus. Acredita-se mesmo que tal mudança não tenha realmente ocorrido dessa forma, mas sim pelo seu próprio e espontâneo
entusiasmo no Messias. Na verdade, o que se imagina é que Levi havia há algum tempo cultivado a vontade de seguir as palavras do profeta e que aquela atitude tenha sido definitiva para colocá-lo para sempre no caminho da fé cristã. Daquele dia em diante, com o nome já trocado para Mateus, tornou-se um dos maiores seguidores e apóstolos de Cristo, acompanhando-o em todas as suas caminhadas e pregações. São Mateus foi o primeiro apóstolo a escrever um livro contando a vida e a morte de Jesus Cristo, ao qual ele deu o nome de Evangelho e que foi amplamente usado pelos primeiros cristãos. Quando o apóstolo São Bartolomeu viajou para as Índias, levou consigo uma cópia. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo e Mateus foi para a Arábia e a Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguiu então para a Etiópia, onde mais tarde foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com esse ato, Mateus conseguiu convencer grande parte da população e convertê-la ao cristianismo. Na época, a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos apostólicos. São Mateus morreu por ordem do rei Hitarco, sobrinho do rei Egipo, no altar da igreja em que celebrava o santo ofício da missa. Isso aconteceu porque não intercedeu em favor do pedido de casamento feito pelo monarca e recusado pela jovem Efigênia, que havia decidido consagrar-se a Jesus. Inconformado com a atitude do santo homem, Hitarco mandou que seus soldados o executassem. No ano 930, as relíquias mortais do apóstolo São Mateus foram transportadas para Salerno, na Itália, onde até hoje é festejado como padroeiro da cidade. A igreja determinou o dia 21 de setembro para a celebração de São Mateus, apóstolo. Outro santo, Santa Efigênia ou Ifigênia. Então, pode ser Efigênia ou Ifigênia. É do grego e significa nascida forte. Efigênia ajudou a divulgar o cristianismo na Etiópia, nordeste da África. Sua festa é junto com a de São Mateus, o evangelista que foi responsável pela sua conversão. Ela tinha um irmão, Efrônio. Seus pais eram Egipos e Eufenisa. Eles eram os reis da Núbia, um reino pagão da Etiópia. 8 anos após a ascensão de Jesus, São Mateus chegou para anunciar o evangelho na Núbia. A princípio, suas palavras não foram aceitas e o chamaram de louco. Porém, Efigênia passou a acreditar no único Deus verdadeiro e se converteu ao cristianismo. Porém, sacerdotes pagãos, muito influentes, convenceram o rei de que só com o sacrifício de Efigênia a ira dos deuses acabaria. Efigênia se entregou totalmente a Deus. Encorajada pelo apóstolo Mateus, esperava com fé e coragem a hora decisiva. Eles fizeram uma grande fogueira. Em voz alta, Efigênia invocou o poderoso nome de Jesus, e um anjo veio ao seu encontro, arrancando-a dos inimigos, tornando-a invisível e surgindo em outro lugar. Depois desse milagre, Efigênia se esforçava mais e mais pela conversão de toda a Núbia. O povo passou a acreditar no apóstolo Mateus, que ressuscitou o filho do rei.
Grande parte da corte e do povo se converteram ao cristianismo. Pois é, gente, olha que história, né, interessante. Todos foram batizados. Tempos depois, Efigênia teve uma revelação divina. Vejam o que dizia a revelação. Efigênia, se pretende saber o modo conveniente de me servires, conforme a minha divina vontade, faz-te generalíssima de um exército de virgens nobres, obedientes e castas que, renunciando voluntariamente ao século, consigam o inestimável brasão de serem esposas minhas, sem detrimento de sua inviolável pureza. Fecha aspas, essa foi a mensagem divina. Efigênia obedeceu prontamente a mensagem. Com a ajuda dos pais, construiu uma casa para receber as moças. Efigênia passou por grandes provações. Com a morte de seus pais, seu tio Hirtaco roubou o trono do herdeiro natural, Eufrônio, irmão de Efigênia. Quando Hirtaco assumiu o poder, ofereceu metade do reino para São Mateus, para que ele convencesse Efigênia a casar-se com ele. Mateus, porém, rejeitou a proposta. Hirtaco, então, ordenou a morte de São Mateus. Em seguida, ele mandou incendiar a casa onde Efigênia vivia com as irmãs. Em oração, elas pediram a ajuda de Deus. O fogo se apagou na casa delas e se acendeu no palácio de Hirtaco, destruindo tudo rapidamente. Hirtaco fugiu e Eufrônio retomou o trono, governando com sucesso e paz durante 70 anos. O rei foi sucedido pelo filho, que construiu muitas igrejas na Etiópia. Santa Efigênia é considerada a libertadora da Núbia. Santa Efigênia recebeu um aviso de Deus sobre sua morte. Ela doou tudo o que possuía. Então, ela adoeceu. No momento de sua morte, um perfume espalhou-se pelo convento. Santa Efigênia, a protetora contra incêndios, padroeira dos militares e auxiliadora daqueles que estão em busca da casa própria. Olha aí, Santa Efigênia é padroeira dos militares e auxiliadora dos que estão em busca da casa própria. São Mateus e Santa Efigênia, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos, é do aramaico, expressão aramaica. Traduzindo para o português, do dialeto de Jesus para o português, significa: vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus vai voltar e será o juízo final, o fim da história, a parousia. Esteja preparado se você quer viver eternamente com Deus no paraíso. Senhor, perdoa os meus pecados, passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna.